Ah, eu queria tanto ver a Dança dos Dragões. Até lembrar que a Dança dos Dragões são dragões morrendo. Fala, Calaçara, eu sou o Cal. Estou aqui hoje para falar do episódio 4, o melhor episódio de House of the Dragon. Não é só da temporada, é das duas temporadas, sim. Infelizmente temos dragões morrendo, descanse em paz, Rhaenys e Meleys, porém foi um baita de um episódio. Bom, eu tô aqui para fazer um resumo e as minhas considerações gerais deste episódio, para você que tem preguiça de ver a minha live, que rola todo domingo, depois do episódio, ou até mesmo para ver os cortes, tá rolando cortes das lives aqui, tá? Então isso aqui é um catadão de informação desse episódio. Às vezes você até usa aí para ver o episódio 5 e lembrar das coisas mais importantes. Vamos começar, então, por Daemon. Daemon teve algumas visões nesse episódio, eu vou falar das duas de uma vez só. A primeira é, de novo, com a jovem Rhaenyra, que começa a dizer algumas verdades para ele, para variar, e ele não consegue lidar com isso e acaba decapitando ela. Isso significa muito para o personagem do Daemon, porque é o conflito interno que ele tem desde sempre sobre como lidar com o ego gigante que ele tem em querer ser rei e achar que ele seria o melhor rei para o reino, contra o amor que ele tem pela Rhaenyra e também achar que ela também seria uma boa governante. Então é um conflito que ele tem desde a temporada 1 e isso está se intensificando através das visões em Harrenhal. Talvez algo que ele mesmo não se ligasse que ele tivesse. E depois ele vê a sua finada esposa Laena, a sua segunda esposa, né? Porque ele já tá na terceira, vamos lembrar disso. E nessa aqui é uma cena bem significante, porque ela vem servindo ao Daemon. E o porquê que eu acredito que essa cena é importante e porquê que ela aparece servindo o Daemon. Porque assim como ele tem sentimentos conflituosos quanto a Rhaenyra, ele também tem contra a Laena. Porque diferente da sua primeira esposa, que ele matou, e ele não sentia sentimento algum por ela, pela Laena e pela Rhaenyra ele tem sentimentos. E ao ver a Laena servindo ele, é como se ele entendesse também que ela também serviu aos propósitos dele em vida, já que ele não tinha como ser o rei, porque o Viserys estava vivo e tudo mais, ele achou uma forma de se manter ali próximo do poder, se casando com a Laena, porque ela era uma Velaryon, e os Velaryon são uma família muito importante para Westeros. Então é muito significativa também ele ver a Laena jovem servindo ele ali. Depois nós vemos então o Daemon se reunindo com o Oscar Tully, que está governando Silverlands no lugar de seu avô. Aqui existe um jogo de câmera para demonstrar o jogo de poder que está rolando entre o Daemon e o Tully, porque ele é uma criança. Então ele tá assustado, ele não sabe nem como tratar o Daemon ali direito. E neste momento a gente vê que a câmera é colocada em posições específicas pra gente ver o Daemon bem maior do que o garoto. O Daemon, obviamente, já é maior que o garoto, mas essas posições é para demonstrar exatamente o poder, o medo que ele tá tentando colocar sobre o Oscar Tully. O que é muito legal, porque mesmo com o Daemon tendo um dragão, colocando essa pressão, falando para esse menino que ele deveria matar o avô, o menino consegue segurar a pressão dizendo que ele não faria isso, porque o avô dele é como se fosse um pai que cuidou dele a vida inteira. Então, eu achei uma decisão muito sábia e muito criativa em demonstrar isso. Quando a gente vê a Rhaenys encontrando com Alicent, também é uma outra cena muito legal e que faz um certo conflito com o que a gente já conhecia lá de Game of Thrones. Porque aqui a gente tem a Rhaenys, uma princesa, encontrando com o bastardo do seu marido, e diferentemente de Catelyn Stark, que sempre tratou mal o Jon Snow, a gente vê uma posição da Rhaenys muito diferente. Primeiro que ela acha o Alicent muito bonito, o trata muito bem, e depois quando vai falar com o Corlys, diz que ela sabe quem é o cara e que ele deveria dar as devidas honras para esse cara que afinal salvou a vida dele. E essa cena também é muito importante porque é quase o último encontro de Rhaenys e Corlys. Eles vão se encontrar mais um pouquinho em Pedra do Dragão, mas aqui é a última interação como um casal. Antes dela ir para Pedra do Dragão, porque ela diz que precisa ajudar a Baela e o Jace, que estão sozinhos com o Conselho Preto. Depois nós temos uma cena muito importante, porque remete à temporada 1, que é a Alicent tomando um chá abortivo. Assim como a própria Rhaenyra fez na primeira temporada e foi julgada pela Alicent por todas as suas atitudes da juventude. Isso é uma das coisas que eu adoro dentro de Game of Thrones e House of the Dragon. Como as pessoas costumam fazer as coisas que os outros fazem, mas quando os outros estão fazendo, todo mundo vai julgar. O Criston Cole é o rei de fazer isso, né? E aliás, ela toma esse chá abortivo justamente para não colocar mais Criston Colezinhos no mundo e a gente agradece. E já que falamos de Criston Cole, a casa Darkling é praticamente dizimada ali na batalha, né? Porque o Lord Darkling resolve não se ajoelhar
e ainda provoca o Criston Cole dizendo que ele não merece vestir aquele manto, e o Criston Cole acaba executando ele de uma maneira tradicional que a gente já conhecia em Game of Thrones, principalmente pelos nortenhos, quando é feita a decapitação do seu inimigo. Mas devo relembrar que nunca ninguém passará a espada como o Ned Stark. Com isso tudo rolando, a gente tem o Aegon ficando bem bravo por não saber, aliás, por ficar sabendo que Harrenhal foi tomada pelo Daemon. E mais que isso, que o Criston Cole e o Aemond estão fazendo planos pelas suas costas. Aqui a gente tem uma cena épica do Aemond, então, esculachando o Aegon pela primeira vez, colocando pra fora tudo que ele sempre quis falar em valeriano. E a gente vê que o Aegon não é muito bom lá, né, na língua materna dele, né? E depois do esculacho, então, ele acaba concordando com os planos do seu irmão. Essa cena é muito bem construída porque ela meio que fecha todo o bullying que o Aemond sofreu do Aegon por 13 episódios. No último episódio, no episódio 3, inclusive, a gente lembra da cena do bordel, que eu falei que ia ser muito importante, porque o Aegon debocha pelo Aemond ainda visitar a primeira prostituta que ele teve relações. E aí, então, ele tá guardando isso há anos e a gente sabe que o Aemond não sabe brincar. Toda vez que alguém debocha dele de alguma forma, ele se vinga de uma maneira muito maior. Vale lembrar que quando ele não tinha dragão, ele reivindicou a Vhagar. Quando ele ficou muito possesso por anos por ter perdido um olho, ele matou o Luke. Então agora faz sentido total que ele também se vingue do seu irmão, né? A Rhaenyra retorna para a Pedra do Dragão e é recebida por um Jace full pistola, que aliás eu tô gostando muito de ver o personagem assim nessa temporada. Eu acho que tá combinando muito com a história. Ele questiona onde a sua mãe esteve até então e fica sabendo dos seus movimentos, não concorda com isso, mas então a Rhaenyra é informada sobre os planos dos Verdes e que Pouso de Gralhas está sendo invadido. Durante uma discussão de qual dragão deveria ir, a própria Rhaenys se voluntaria para ir, afinal, ela e Meleys são as mais experientes e Meleys é a maior dragão. E aqui então nós vemos a última cena de Corlys e Rhaenys juntos, mas dessa vez estão sendo um casal, então eles não têm a oportunidade de se despedir da maneira correta, digamos assim. O Aegon, entediado, mesmo depois da sua mãe dizer que ele não deveria fazer nada, decide vestir sua armadura de Aegon Conquistador, montar o Sunfire, que, aliás, vamos dizer, ficou maravilhoso. Obrigado, HBO. Que dragão lindo, digno de todo mundo dizer que ele era o dragão mais lindo já visto. Talvez ele não possa não ser o mais lindo já visto dentro do universo de Game of Thrones, mas que ele ficou muito bem feito, ficou mesmo. Então o Aegon decide se juntar à batalha que ele não deveria ir, enquanto a Rhaenyra tá contando pro Jace sobre a história da canção de Gelo e Fogo. Rhaenys e Meleys chegam então até Pouso de Gralhas e começam a massacrar o exército dos Verdes. Porém, a gente tem que lembrar que tudo fazia parte do Criston Cole e do Aemond, que realmente estava esperando que a Rhaenyra mandasse algum de seus dragões para lá. Não acredito que eles estavam esperando que a própria Rhaenyra iria para lá, porque afinal eles imaginam que o Conselho Preto não deixaria ela fazer isso, mas que alguns dos dragões poderiam ir. E eles acabaram mandando então o maior dragão. E o plano provavelmente era desde o começo que Meleys enfrentasse Vhagar sozinho. Só que o plano é atrapalhado pelo Aegon chegando com o Sunfire, no qual o Aemond fica bem bravo, né, chama o irmão de idiota, com razão, e decide então atrasar o seu plano. A partir daqui eu começo a ver um mirabolante planejamento dentro da cabeça do Aemond. Ele precisa então se adaptar a tudo que está acontecendo e ele vê uma oportunidade de conseguir o que ele quer, se vingar do seu irmão e talvez ainda ficar com o controle da coroa. É por isso então que ele deixa Sunfire brigar com a Meleys. Ele sabe que o Sunfire não tem chance contra a Meleys. Mas mesmo assim, a gente vê uma bela dança de dragões entre Sunfire e Meleys. Quando então o Aemond decide se juntar a essa batalha, é uma das cenas mais hilárias que eu já vi, que é o Aegon achando que os deuses enviaram seu irmão para ajudá-lo enquanto ele toma um Dracarys no meio da fuça. É aquela velha história, né? Quem bate esquece, quem apanhou não esquece não, irmão. Com isso, a Meleys tem a primeira chance de fugir dessa batalha. E aqui eu quero colocar alguns pontos do porquê eu acho que ela não fugiu. Primeiro, vou me embasar nos livros, não gosto de usar muitos livros, mas é dito nos livros que ela decide ficar como uma verdadeira Targaryen, que ela nunca pensou em sair dali, que era a única decisão que ela tinha, já que ela foi para a batalha, ela iria até o final dessa batalha. Isso então eu também acho que é incorporado dentro da narrativa de Casa do Dragão. Mas além disso, existem duas outras coisas que eu acho que podem ter colaborado para ela não fugir, nem na primeira nem na segunda vez. Primeiro, o fatídico episódio do 9º episódio da primeira temporada, quando ela não dá o Dracarys, ela explica que ainda não era a guerra dela, porém, ela sabe que se ela tivesse feito algo naquele momento,
ela poderia ter evitado toda a guerra e que o neto, o Luke, tivesse morrido. Inclusive o Daemon fala isso pra ela. E, já que eu tô falando do Daemon, a segunda coisa é o primeiro episódio dessa temporada, quando o Daemon fala pra ela, vamos juntar a sua dragão com o meu dragão e vamos matar Vhagar e o seu montador. É a única chance que a gente tem. Além disso, nos livros a gente sabe que é dito que a única dragão que teria chance, que acreditava que teria chance contra Vhagar, seria Meleys. Nesse lapso que ela tem, nesses poucos segundos que ela tem pra pensar se ela poderia ir embora ou não, eu acho que tudo isso vem à sua mente e, como uma verdadeira Targaryen, ela decide ficar e se manter na batalha. Afinal, a rainha mandou ela pra lá. Ela pode ter se voluntariado, mas ela só foi porque a Rhaenyra permitiu. E a Rhaenyra permitindo isso, ela tinha que tentar fazer o máximo que ela pudesse para cumprir a sua missão. É por isso então que depois de uma batalha épica entre Vhagar e Meleys, duas dragão fêmea, vamos lembrar disso, a gente tem, infelizmente, a conclusão dessa história com a Vhagar matando a Meleys e, consequentemente, Rhaenys. E, obviamente, a gente ficando triste por causa de dragões feitos em CGI. Não sei como, mas é assim que a gente ficou. E, por fim, uma das cenas que mais me surpreendeu também foi quando Criston Cole surpreende Aemon chegando até perto do Aegon. Eu tive algumas discussões com algumas pessoas e gostaria que vocês me dissessem nos comentários se você achava que o Aemon estava indo para matar o Aegon ou se ele estava guardando a espada. Na minha opinião, quando eu vi a cena várias vezes, para mim ele levanta a espada até uma certa altura que não dá pra gente identificar se ele já iria guardar ou se ele estava indo na direção de matar seu irmão. Eu penso que depois de dar um Dracarys na cara de alguém, não seria muito difícil eu ir lá e terminar o serviço, não é mesmo? Então, na minha visão, o Criston Cole impediu do Aemon concretizar o seu plano. E isso é uma das coisas que me surpreendeu, porque é a primeira vez que eu acho que o Criston Cole fica mais do lado do Aegon do que do Aemon. Ao meu ver, a trama construída duas primeiras temporadas, ele tem muito mais aproximação com o Aemon. Porém, contudo, todavia, parece que aqui o seu juramento de proteger o rei falou mais alto, e mesmo que ele concordasse ou quisesse que o Aemon em algum momento pudesse ser rei, aqui ele decide que ele não vai participar disso. E com isso tudo, a gente tem o fechamento desse episódio maravilhoso, com realmente a primeira Dança dos Dragões, que a partir de agora vamos todos começar a chorar muito mais por dragões que não existem, feitos em CGI, mas que parece que dói mais do que seus cavaleiros morrendo, não é mesmo? Me diz aí se você concorda com essas coisas que eu falei, com essas pontuações vistas, e eu quero saber sua opinião, sua expectativa para o episódio 5. Se você discorda de algo, viu algo que eu não vi, deixa um comentário. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, e para falar comigo, os endereços das redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Eu fico muito feliz por você ter visto esse vídeo, agradeço sua paciência e até o próximo vídeo. Fui!